Olá, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aqui hoje na nossa aula de Introdução a Materiais Plásticos, em que a gente vai tratar então das principais classes de polímeros e suas aplicações, que é a nossa aula de número 3. Então, composição dos materiais plásticos, nós temos eles divididos em resinas e em aditivos, tá? Então, quando a gente fala em resinas, a resina então é a matéria-prima, né, polimérica que confere as principais características do material plástico. Então, um exemplo, a resina de PVC. Então, você tem aqui o processamento disso, né? Então, a resina de PVC ela contém 57% de cloro e 43% de eteno. Você tem lá, iniciando o processo, né? Água e sal, a eletrólise, né? Aqui você tem a salmoura. Você tem subprodutos, a soda cáustica, o hidrogênio e o cloro. O cloro vai seguir no processo, né, lá do petróleo, tu tem a destilação desse petróleo, você tem o eteno, que vai passar pelos processos, certo? Para gerar, então, essa composição, tá? Que o PVC, então, é um dos materiais aí amplamente utilizado em, por exemplo, itens para a construção civil, como conexões e tubos de PVC, certo? A fonte de onde eu tirei está aqui, né? pvc.org.br. Então, para quem tiver interesse aí, tem bastante informação disponível sobre esse assunto. Bom, com relação então à modificação dos polímeros, eu tenho o polímero base, então ele pode ser uma blenda, um homopolímero ou um copolímero, e eu vou modificá-lo adicionando algumas características. Quais características podem ser estas? Modificadores de impacto, reforço de carga, perdão, como fibras de vidro e fibra de carbono. Eu posso adicionar estabilizantes que vão me dar características com relação à proteção UV, características com proteção térmica, antioxidação. Eu posso adicionar cor nesses polímeros. Eu posso colocar retardantes de chama, desmoldantes, lubrificantes para facilitar a desmoldagem desses itens, uma série de coisas, né? Nosso objetivo aqui é dar um overview nos principais tipos, então, de polímeros. Então, quando eu falo em aditivos, esses aditivos, então, eles são substâncias ou compostos químicos adicionados aos plásticos para modificar suas propriedades, dando rigidez ou tornando mais flexível, transparência ou opacidade, apresentando resistência aos intempéries, ou, por exemplo, baratear custos. Exemplo de aditivos e efeitos nas propriedades do PVC, por exemplo. Então você tem aditivo de carga, onde o objetivo é o quê? Reduzir custo e alterar a propriedade tanto mecânica, termo e dielétrica. Eu posso ter estabilizantes, que vão tratar da inibição das reações de degradação, seja pelo calor, seja pela luz ou seja pela oxidação. Pigmentação, para quê? Mudar a cor, alterar a aparência do PVC. E retardantes de chama, né? Como o nome sugere, a ideia é o quê? Modificar suas características de inflamabilidade. Então, esses foram os principais aditivos, dando como exemplo para o caso do PVC. Agora, com relação às propriedades dos principais materiais plásticos. Eu vou ter, a gente vai citar aqui os mais importantes, os principais. O primeiro deles, o polietileno, o famoso PE. O PE ele classifica-se em polietileno de baixa densidade, o PEBD, e o baixa densidade linear, PEBDL. Ou ainda o polietileno de alta densidade, que é o famoso, ou chamado, né, popularmente de PAD. E ainda o polietileno de ultra alto peso molecular. Então, para algumas aplicações aí bem específicas, você pode ter esse caso aí, tá? Então, aqui é o mero do polietileno, né? Então, aqui está a cadeia que vai se repetir N vezes cadeia do polietileno. Falar um pouquinho de algumas características de cada tipo de polietileno.
tanto de baixa densidade quanto de baixa densidade linear, ele vai ser translúcido ou transparente, leve e flexível, resistente ao impacto, atóxico, vai ter uma baixa condutividade térmica e elétrica e um baixo custo. Algumas aplicações que a gente vê para o polietileno de baixa densidade ou baixa densidade linear: plástico bolha, sacolas plásticas, embalagens de alimentos e produtos de higiene pessoal. Então, ele pode ser de baixa densidade, então ele não precisa resistir a tanta carga, né? E aí vou poder ter esse cara aí sendo aplicado. Então, aqui estão alguns exemplos do PE. Agora o PAD, o polietileno de alta densidade. Como característica, a opacidade, ele é rígido, porém ainda leve, maior dureza com relação ao anterior, menor viscosidade com relação ao anterior e boa resistência química e mecânica. Aplicações, aqui eu vou ter ainda embalagens de modo geral, né, e tubos, baldes e produtos de limpeza. Então aquelas embalagens que a gente encontra bastante aí no supermercado, os baldes aí também para transporte de produtos. Agora o APM, o de polietileno de ultrapeso molecular. Ele possui a massa molar entre 3 e 6 milhões, né? Difícil processamento, índice de fluidez próximo de zero, processado através de compressão por termoprensagem ou extrusão por pistão, alta resistência à abrasão, alta resistência à fadiga cíclica, alta resistência química. Aplicações mais engenheiradas, aplicações mais complexas, como engrenagens, perfis, peças de aplicação cirúrgica, revestimentos, bombas, gachetas, mancais. Então, você vai aplicar esse produto em situações em que, por exemplo, o metal pode não ser uma opção. Então, você vai conseguir aplicar esse polietileno de ultra alto peso molecular. Com relação à simbologia, né, a gente encontra sempre em qualquer item plástico, né, você tem a descrição, né, o triângulo, e é uma simbologia, né, da reciclagem, identificando a reciclagem, e a simbologia técnica brasileira de identificação de materiais. E cada número aqui interno está associado a um tipo de material, né? Então, por exemplo, o PEBD, o polietileno de baixa densidade, e o polietileno de baixa densidade linear, né? Vai ser, aqui está errado, né? Não é o PAD, né? Aqui é o PBAD, não o PAD, que está aqui, né? PABD, e o PAD aqui embaixo, que é o de alta densidade. Tá? Então, essa simbologia segue uma norma técnica, né, que vai, então, classificar e colocar essas simbologias, né, elas têm que estar presentes nos materiais para a sua identificação, para correto direcionamento nos processos de reciclagem. Agora, saindo do polietileno e indo para o polipropileno, né, as cadeias de PP. Veja que o mero ele já muda, né? Então aqui eu tenho o CH3 presente, né? E não só o H, como era no polietileno. E quais são as principais propriedades do polipropileno? Eu tenho uma resina de baixa densidade, ele possui um equilíbrio entre as propriedades térmica, química e elétrica. Ele possui uma resistência mecânica moderada, podendo ser melhorada pela adição de reforços como o da fibra de vidro. Ele é de baixo custo, ele pode ter um peso molecular modificado por mistura elastômera, ele possui temperatura de fusão elevada, né, para um polímero, e alta cristalinidade.
Eu vou ter o polipropileno homopolímero e o polipropileno copolímero. Polipropileno homopolímero, né? Então aqui já tem as imagens, né, da matéria-prima aqui e de uma peça resultado aí do processo de injeção. Então suas características são brilho e rigidez, resistência química excelente, altamente cristalino e maior dureza superficial. Aplicações: para-choque de automóveis, as carcaças dos nossos eletrodomésticos, brinquedos em geral, também embalagens para alimentos e sacarias. Já o polipropileno copolímero, né, então está aqui já também uma imagem, ele tem como característica ser transparente, mais flexível que o anterior e mais resistente, exceto na sua resistência química. Como aplicações eu vou ter, né, o PP em recipientes em geral, em embalagens semirrígidas para alimentos e utilidades domésticas em geral. Aqui então, o polietileno, o PP, aliás, perdão, o polipropileno, né? Mais um erro aqui no slide, o PP, seguindo a simbologia técnica, número 5, PP, aqui no triângulo da reciclagem. Agora, o poliestireno, o PS, né? Tá aqui então o monômero e a sua propriedade é que ele é amorfo, ele é transparente, ele é rígido, ele tem baixa resistência ao risco, baixa resistência solvente, baixo custo. Apresenta excelentes propriedades quando misturado com outras blendas, outros polímeros, como o PSAI, que eu vou ter um poliestireno de alto impacto, o SAM, que é um copolímero de estireno e acrinolitrila, e o ABS, que são os copolímeros de butadieno, estireno e acrilonitrila. E ele é bastante utilizado nos nossos produtos descartáveis. O PS ele também tem uma classificação própria, porque eu tenho aí umas categorias, como o poliestireno cristal, o poliestireno de alto impacto, o poliestireno expandido, bastante conhecido, né, popular pelo seu nome comercial, e o poliestireno, o copolímero estirênicos, tá? Vamos ver cada um deles. Poliestireno cristal, como característica, brilho e rigidez, baixa resistência química e térmica e ele é leve. Aplicações, caixas de CDs, né? Para quem não sabe, o CD é aquele disco compacto, né? Que iam nos computadores. Copos, né? De poliestireno, brinquedos e canetas. Então tá aqui esses itens aqui que, né, geralmente são descartáveis, né, sendo aplicados aí o poliestireno cristal. O poliestireno de alto impacto, ele deve conter de 5 a 10% do elastômero da borracha, ele vai ter rigidez, ele vai ser atóxico, opaco ou translúcido, boa resistência ao impacto e sensível à radiação ultravioleta, né? Então, quando submetido ao sol, aí, ele vai sofrer. Aplicações: barbeadores descartáveis, chapas extrudadas, brinquedos e canetas. Então, alguns itens aqui. Então, né, aqui vão mais na linha de realmente produtos aí do nosso dia a dia, sem grande engenharia incorporada, né? E a questão aqui é ele conseguir ser um pouco mais rígido, né, que os itens anteriores, que o item anterior, né? O poliestireno expandido, que é o famoso EPS, ou marca comercial isopor, né? Ele recebe então a adição de um agente expansor durante o processo de polimerização
E olha só que interessante, ele é composto 98% de ar e 2% de matéria-prima, né? Então, é interessante observar essa característica. Ele vai ter, claro, uma baixíssima densidade, ele é bom para isolamento térmico e acústico e tem uma baixa absorção de água. Como aplicações na construção civil, então nessa parte aí de isolamento térmico e acústico, nas nossas caixas térmicas, para levar aquele refrigerante geladinho, e também muito utilizado em embalagens, né? Como embalagens de alimentos. Então tá aí, né, para a gente visualizar essa aplicação. O poliestireno PS copolímero de estireno e acrinolitrila, que é o famoso SAM, o que a gente tem a comentar sobre ele? Como característica, ele tem alta transparência e brilho, elevada rigidez, alta dureza superficial e boa resistência química. Ele vai ser aplicado em utensílios de cozinha em geral, embalagens para cosméticos e divisórias de prateleiras, por exemplo. Então são esses itens aqui. Então ele né, o objetivo dele é ser transparente, então para esse tipo de embalagem isso é importante. E também a questão do brilho, né? Então ele não é opaco, ele é brilhoso. Ele é rígido, né? É aquele famoso plástico mais seco, ele tem uma, né, falando de uma forma não técnica, né, mas é aquele plástico mais seco. Ele tem uma alta dureza superficial, então resiste aos impactos superficiais também. E uma boa resistência química também. Então aqui o poliestireno, PS copolímero, de acrilonitrila butadieno estireno, o famoso ABS. Vamos ver o que temos a comentar sobre ele, destacando suas características: baixo custo, leveza, tem uma boa resistência mecânica, aqui então a gente já tem aplicações mais engenheiradas, resistência química, pode ser metalizado e pigmentado, proporcionando um bom aspecto visual. Então você sai daqueles produtos simples ali do dia a dia. Como aplicações eu vou ter brinquedos, ainda utilidades domésticas, mas por exemplo, malas de viagem, peças automobilísticas e capacetes de segurança. Então, os capacetes de segurança são feitos de ABS, então você consegue metalizar as peças, consegue, né, já imprimir um outro tipo de acabamento nelas. Peças do interior do veículo, né, apesar de serem de polímeros, mas também já conseguem compor um outro tipo de acabamento. Agora, o copolímero de acrilonitrila estireno acrilato, que é o ASA. Esse cara aqui, ele vai ter, além das outras características, ele vai ter resistência UV. Então, ou seja, peças que vão ficar em contato com o sol, ou seja, peças que vão ficar sujeitas às intempéries, né? Chuva, sol, vento. Resistência mecânica, resistência química e resistência térmica. Como exemplo, temos partes exteriores, aplicação, por exemplo, em móveis de jardim. Então, aqueles móveis que a gente encontra, hoje eles são feitos, existe também, né, feitos de polímeros. A simbologia técnica para identificar o poliestireno, número 6, PS. Agora o famoso, né, bastante conhecido PVC, policloreto de vinila. Então está aqui o mero do policloreto e como suas propriedades. Ele é extremamente versátil, impermeável, o que é muito importante dadas suas aplicações, baixa resistência a solventes orgânicos, elevadas propriedades mecânicas, resistência à chama, atóxico, não propaga chamas e pode ser tanto rígido como flexível, né? E aí então ele tem uma vasta gama de aplicações, né? Passando desde aplicações médico-hospitalares, como embalagens dos medicamentos, bolsas de sangue,
Na construção civil, tubos e conexões, como eu comentei, brinquedos e artigos infláveis, pisos e revestimentos de parede hoje são feitos de PVC, embalagens para alimentos, toalhas de mesa, cortinas de chuveiro feitas de PVC. Então, uma série aí de aplicações. Então, aqui, por exemplo, revestimentos, aqui toalhas de mesa, aqui a embalagem do sangue, conexões, peças da construção civil. A simbologia técnica do policloreto de vinilo, PVC, número 3, PVC. E o policarbonato, o PC. Então aqui está o mero do policarbonato, uma cadeia um pouquinho diferente. E como características, ele é transparente, ele tem uma alta tenacidade, uma resistência ao impacto, excelentes propriedades mecânicas, inodoro, atóxico e uma boa resistência ao calor. Como aplicações, eu vou ter indústria alimentícia, indústria farmacêutica, cosméticos, bebidas, faróis e carcaças de lanternas de carros, os compactos, discos compactos, commodities como embalagens, pratos, vasos, mamadeiras, tudo isso também pode ser feito de policarbonato. Então você tem aqui a aplicação de chapas de policarbonato para revestimento externo, os famosos, o pessoal faz aqueles pergolados. E por fim, a simbologia, faltou aqui embaixo o PC, a simbologia técnica do policarbonato, número 7. Tá? E com isso, nesses slides, a gente levantou aí os principais polímeros existentes, suas características e principais aplicações.